Hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E eu pergunto para você agora, neste momento, sinta o seu corpo. Sinta no seu corpo. Existe algum desconforto que está te incomodando neste momento? Em que lugar do corpo? E outra coisa, qual é o nome desse desconforto, desse sentimento que você está sentindo? Você sabe o que é consciência emocional? Esse é o tema do vídeo de hoje. Me acompanhe. Seja bem-vindo, bem-vinda. E você sabe o que significa consciência emocional? Você já ouviu falar sobre isso? Ultimamente, nos últimos anos, tem se falado muito da consciência emocional em vários assuntos relacionados ao desenvolvimento humano? Ou isso é algo totalmente novo para você? O que significa isso exatamente, Roseli? Essa é uma pergunta que me fazem volta e meia, mas esse é um tema que também faz parte do treinamento dentro da constelação familiar e principalmente, obviamente que é um tema para profissionais da área da ajuda, é um tema muito amplo, muito complexo de certa forma, é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, de tão simples chega a ser complexo. Por quê? Porque a grande maioria de nós não aprendeu, não foi educado lá na escola, muito menos às vezes na faculdade, a não ser que você seja formado em alguma área da ajuda, psicologia, psiquiatria, alguma coisa assim, mas nós não fomos educados a compreendermos principalmente a linguagem do nosso corpo. Porque, infelizmente, nós vemos de uma descendência, todos nós, daquela história que diz assim: engole o choro, menino, cala essa boca, menina, não. Quer dizer, claro que tem aquelas crianças que choram, mas tem aquelas que, para se sentirem aceitos, para se sentirem amados, engolem esse choro e reprimem as suas emoções, engolem muita coisa que eles gostariam de falar, porém não pode ser falado, porque, enfim, por inúmeras razões. Se você estudar um pouco da história dos alemães que vieram para o Brasil, dos italianos, os portugueses nem tanto, mas enfim, também tem os africanos que vieram para o Brasil. Como foi isso há 4, 5 gerações antes de você? Será que eles puderam expressar todos os seus sentimentos de forma livre, leve e tranquila? Ou será que tiveram que engolir muita coisa? E então, será que eles aprenderam a dar um nome correto para essas emoções? Então, Roseli, o que significa consciência emocional? Em outras palavras, a consciência das nossas emoções, o gerenciamento das nossas emoções. E então, será que você sabe gerenciar as suas emoções no dia a dia? Ou será que você, assim como a grande maioria de nós seres humanos, vamos muito pelos instintos, pelos impulsos emocionais que vêm naturalmente? Porque, claro, todos nós, humanos, temos três partes do nosso cérebro. Como você pode ver, aqui nós colocamos um exemplo do cérebro, as 3 partes que coordenam o nosso cérebro, digamos assim, as 3 divisórias que comandam o nosso HD chamado cérebro. O cérebro reptiliano, cérebro límbico e o cérebro chamado neocórtex, que é a parte mais superficial do nosso cérebro. Para que serve qual a finalidade, qual a utilidade de cada uma dessas divisórias do nosso cérebro? Em primeiro lugar,
O cérebro reptiliano, ele é a parte do cérebro que é muito natural, um instinto natural. Basta você pensar quais são as atitudes dos répteis. O que são répteis? São cobras, lagartos, dragões, enfim, são os instintos mais naturais que se conhece desde os primórdios tempos para a sobrevivência da espécie. Que é o quê? O que um réptil faz? Geralmente ele só tem duas emoções. Quando ele se sente ameaçado dentro do território dele, ou ele ataca, ou ele foge se ele vê que o ataque é maior do que ele, a ameaça que vem para o lado dele é maior do que ele, obviamente ele foge quando ele não sabe se defender. Então, você conhece alguma pessoa que age assim, que parece que ela não pensa? E muitas vezes pode ter sido uma pessoa até, primeiro a criança, né? Mas também uma idade adulta pode chegar a ter esse tipo de atitudes. Muitas vezes também não precisa nem ser só um adulto, uma pessoa de terceira idade. Pode ser um jovem que é agressor. Quantas histórias a gente escuta de assassinatos, de coisas estúpidas que parece que não tem explicação lógica para isso, mas qual é o instinto que predominou nas atitudes dessa pessoa? O cérebro reptiliano. Mas aí entra também o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, o cérebro afetivo, que no caso é o cérebro que os mamíferos, todos os mamíferos têm, que é o cérebro que administra, que coordena, que lá que acontecem as emoções do afeto, do se sentir importante, do se sentir amado pelos progenitores, que são o nosso pai e a nossa mãe. Mesmo no reino animal, também os gatos, todos os animais mamíferos amam e necessitam muito a amamentação, o acalento e o contato. Claro que cada espécie tem o seu tempo necessário para isso, mas é lá que acontece essa necessidade, esse sentimento, essa emoção do se sentir importante para os progenitores e a necessidade de pertencer e se sentir cuidado pelos adultos, que no caso são os pais e, enfim, as pessoas que cuidam, os animais que cuidam desse pequeno novo ser. Esse é o cérebro límbico, que é o cérebro onde também a grande maioria de nós teve problemas, traumas e conflitos na sua história infantil. Não é só você, nem só eu, e sim nós temos que lembrar sempre que os nossos pais, nossos avós, bisavós também foram crianças um dia, e eles também tiveram as suas emoções, seus traumas e seus conflitos. Então, eu fiz algumas anotações porque é muito extenso. É a base das emoções e aquilo que eu falei. No caso, é o cérebro do amor, é o cérebro dos mamíferos, do acalento e tudo mais. Mas aí tem o cérebro chamado neocórtex, que é o cérebro mais superficial, onde está instalada a central de comandos, para você entender em poucas palavras. O que seria a central de comando desses três tipos de cérebro, três camadas do nosso cérebro? Igual uma torre de comandos de um aeroporto, que ela comanda. Essa central, quando ela está equilibrada, quando nós temos consciência, ela seria o centro de comando das nossas emoções. Por exemplo, tem um fato aconteceu algum fato do nada, um desastre, um acidente, um assassinato, uma pandemia, alguma coisa assim. Quando a nossa central de comandos não tem consciência, ela entra em estado de pânico, de fuga, ou de agressão, ou de cobranças, porém, de cobrança porque você não me ama, porque eu faço tudo por você e você não me dá nada em troca. Enfim, como está? Isso eu estou falando quando é questões afetivas, mas como está teu corpo?
O que é que o teu corpo está sentindo? Ou você, por um acaso, acha que o seu corpo está sentindo o ele adoeceu por um mero acaso, porque é castigo de Deus, ou porque é castigo porque roubaram praga para mim, ou porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que tudo que o ser humano foi ensinado a pensar. Mas, querida pessoa, o que eu quero que você, eu gostaria pelo menos que você compreendesse, é dentro de nós que está a administração, a potência de nós podermos gerir as nossas emoções, gerenciar as nossas emoções. E quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, a história da humanidade, não é só preciso entender a história transgeracional, mas quanto mais nós entendemos a nós mesmos, mais nós somos capazes de gerenciar, de administrar as nossas emoções e automaticamente sofrer menos, a vida se tornar mais leve, sentir-se mais livre, principalmente a liberdade para conseguirmos administrar os fatos que acontecem no dia a dia, os desafios que se nos apresentam no dia a dia, e assim a gente seguir mais leve. Enfim, se você gostou desse assunto, se esse assunto te chamou a atenção, eu sugiro que você entre no meu site www.roselivagner.com.br, ou então você acompanhe nos outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, que tem muitos assuntos importantes, interessantes, e principalmente, se você gostou ou quer saber mais sobre esse conteúdo, sobre esse tipo de assunto, deixe seu comentário abaixo, faça-nos perguntas, será um prazer, sempre é um prazer a gente poder responder as questões que tanto atormentam e que prejudicam a nossa vida diária, sendo que nós podemos juntos nos beneficiar, tomar consciência e juntos evoluirmos como espécie humana e a nossa vida sendo mais leve, ok? Gratidão, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho e nós vamos ter muito mais coisas para compartilhar, transbordar o nosso conhecimento e assim acelerarmos a nossa evolução, ok? Gratidão e até o próximo vídeo.